Em uma sala de aula no interior do Brasil, uma menina de 6 anos ergueu a mão. E em segundos, o tempo parou. Diante da imagem da Lei Áurea, ela chorou e disse com voz trêmula: "Eles não me deixaram terminar a lei." A frase ecoou como um sussurro vindo do outro lado da história. Dias depois, pesquisadores descobriram algo impossível. As palavras daquela criança eram idênticas às escritas secretas da princesa Isabel, escondidas há mais de um século em seu diário pessoal. Coincidência? Memória ancestral? Ou a reencarnação da mulher que libertou um país? Prepare-se para ouvir uma história que a história tentou esquecer. Uma história onde fé e ciência se confundem e onde a liberdade ganha um novo significado. Invisível, mas eterno. Porque talvez a princesa tenha voltado. E desta vez, não para assinar uma lei, mas para libertar algo muito maior. Bloco 1. O caso da menina que lembrava ter libertado o Brasil. Naquela manhã comum de aula, ninguém imaginava que a história voltaria a respirar. A professora falava sobre a abolição da escravidão, mostrava a imagem antiga da assinatura da Lei Áurea e pedia que os alunos dissessem o que sentiam ao ver aquela foto. Foi então que uma menina de apenas 6 anos levantou a mão e, com a voz trêmula, murmurou algo que fez o tempo parar. "Eles não me deixaram terminar a lei." O silêncio foi imediato. O som da rua desapareceu e por um instante parecia que o ar na sala pesava. A professora pensou que fosse apenas imaginação, mas o olhar da menina tinha algo estranho. Uma saudade que não cabia em alguém tão pequeno. Se você também acredita que certas histórias não terminam com o tempo, siga este canal e ative as notificações, porque o que vem a seguir desafia tudo o que pensamos sobre memória e alma. A professora tentou mudar de assunto, mas a criança começou a chorar. Disse que lembrava da sala com cortinas douradas, do homem que esperava de cabeça baixa e do som das correntes quebrando sem alegria. Os colegas ficaram em silêncio. Mais tarde, os pais foram chamados. Contaram que, há semanas, a filha vinha desenhando uma mulher de vestido antigo e coroa. Em seu caderno, escrevia frases que ninguém compreendia. Ninguém é livre enquanto o coração ainda carrega ferro. A psicóloga da escola, intrigada, decidiu conversar com ela. Perguntou o que significava aquela frase. A menina respondeu sem hesitar: "É de quando eu libertava o Brasil." O caso aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, numa pequena cidade cercada por colinas frias e ventos fortes, onde todos se conhecem pelo nome. Quando a história chegou aos jornais locais, um repórter escreveu uma matéria chamada "A menina que fala como se tivesse vivido em um palácio." O vídeo viralizou em poucos dias. Uma pesquisadora espírita de Porto Alegre viu a reportagem e decidiu visitar a família. Ao olhar os desenhos da menina, ficou sem palavras. Os detalhes batiam com o interior do Palácio de Petrópolis, o mesmo onde a princesa Isabel viveu. Mas havia um problema. A criança jamais havia estado fora do estado. Dias depois, um historiador da Universidade Federal de Santa Maria foi ao local. Levou cópias digitalizadas de trechos dos diários da princesa Isabel, escritos durante o exílio na França, e pediu à menina que escolhesse um. Ela apontou um caderno específico e, antes mesmo de abri-lo, disse: "Esse é o que eu escondi quando chorei por eles." Quando o historiador traduziu o conteúdo, encontrou uma frase jamais publicada: "A liberdade que eu dei ao corpo ainda não chegou à alma do meu povo." A menina repetiu exatamente essas palavras, sem saber ler francês. A reação dos presentes foi de espanto. Como uma criança poderia reproduzir uma frase guardada por mais de um século, contida num manuscrito desconhecido até de muitos estudiosos? Os pais, assustados com a repercussão, tentaram proteger a filha. Mas nas noites seguintes, ela começou a sonhar e a falar dormindo. Chamava por nomes antigos, como André Rebouças, Luiz Gama, figuras do movimento abolicionista. Dizia que eles ainda estavam esperando a outra lei,
e que precisava escrever o que faltou. Pesquisadores registraram tudo. O caso ganhou o nome de A Reencarnação de Isabel. Durante uma das entrevistas, a menina, em estado leve de transe, descreveu a cena da assinatura da Lei Áurea como se estivesse lá. Disse que a mão tremia, que o salão estava silencioso e que as correntes quebraram, mas o som não era de festa, era de alívio. A cada relato, o mistério crescia. As coincidências históricas eram tantas que estudiosos começaram a compará-las com cartas e discursos reais da princesa. E, para espanto geral, expressões usadas pela menina apareciam palavra por palavra nos registros originais. Os pais decidiram levá-la ao Palácio de Petrópolis. Quando ela entrou no salão principal, parou diante da janela dourada e ficou imóvel. Tocou o ar, como se reconhecesse algo invisível. Murmurou. Aqui foi onde o coração começou a se abrir. A guia do museu perguntou como ela sabia disso. A menina apenas sorriu e disse, porque eu vi. Entre estudiosos e curiosos, a história dividia opiniões. Seria coincidência, memória genética ou uma alma retornando para terminar o que deixaram inacabado? Enquanto isso, um trecho esquecido de uma carta escrita pela princesa Isabel no exílio parecia ganhar novo sentido. Nela lia-se: quando eu voltar, não trarei coroa nem trono, trarei apenas a lembrança do que não terminei. Agora, mais de um século depois, uma menina do interior do Rio Grande do Sul pronunciava as mesmas palavras. E você, acredita que certas almas voltam para concluir o que deixaram inacabado? Comente abaixo o que o seu coração sente sobre isso. Bloco 2. A Lei da Luz. Quando os vídeos e relatos da menina chegaram às mãos dos pesquisadores, um novo capítulo começou. Historiadores, médiuns e até teólogos passaram a se reunir em torno de uma mesma dúvida. Como uma criança do interior do Rio Grande do Sul poderia citar nomes, frases e símbolos que só existiam em manuscritos originais do século XIX? O caso foi levado a um grupo de pesquisa independente, em Porto Alegre, especializado em fenômenos de memória espiritual. Eles analisaram as gravações e perceberam algo curioso. A cada vez que a menina mencionava a lei que não terminou, sua voz mudava de tom, tornando-se firme, adulta, quase solene, como se falasse por alguém. Se você acredita que algumas vozes atravessam o tempo, siga este canal e ative as notificações, porque o que vem agora desafia até o entendimento da própria história do Brasil. Durante uma das entrevistas, a menina afirmou ter lembranças de quando as correntes não estavam mais nos corpos, mas ainda estavam no ar. A pesquisadora perguntou o que aquilo significava. A criança respondeu: eles se libertaram, mas continuaram presos por dentro. Essa frase virou o centro de toda a investigação. Os estudiosos começaram a chamá-la de a Lei da Luz, um conceito que a menina dizia ser a parte invisível da abolição. Uma libertação que não podia ser assinada com pena e tinta, mas apenas com consciência e perdão. As falas dela pareciam poéticas, mas continham uma coerência desconcertante. Certa noite, em frente à lareira, enquanto olhava as chamas, a menina sussurrou: eu vi a luz sair do papel quando assinei, mas ela parou no teto, porque a luz não entra onde o coração ainda tem sombra. Essa frase foi transcrita e comparada com trechos reais das cartas da princesa Isabel. Num dos documentos preservados no Arquivo Nacional, há um parágrafo em francês que diz: libertar o corpo é simples, libertar o espírito é eterno. A coincidência era impossível de ignorar. Nos dias seguintes, estudiosos espíritas, historiadores e jornalistas começaram a debater o caso em programas e podcasts. Alguns diziam tratar-se de pura coincidência, outros acreditavam que havia ali um elo entre passado e presente, uma lembrança viva. O mais impressionante aconteceu quando a menina começou a descrever um quarto antigo, com uma janela em formato de cruz, onde dizia ter escrito uma carta que nunca chegou ao destino.
Disse que a carta foi enterrada dentro de um livro grosso, de capa verde, na casa onde o sol dorme primeiro. Intrigados, os pesquisadores decidiram procurar. E, para espanto de todos, encontraram nos registros do museu uma correspondência extraviada, uma carta escrita pela princesa Isabel à comunidade abolicionista, nunca enviada, guardada exatamente num diário encadernado em couro verde. Na carta, a princesa escrevia: "Não basta quebrar correntes. É preciso curar os olhos que se acostumaram a vê-las." Aquelas palavras pareciam de outras fontes, mas estavam muito próximas das que a menina vinha dizendo. Ela insistia que a lei da luz deveria libertar o que ainda permanecia escondido: o medo, o ódio e a culpa. Dizia que enquanto o Brasil não perdoasse o próprio passado, continuaria prisioneiro dele. Em uma nova sessão de entrevista, a pesquisadora perguntou se ela lembrava de ter sido a princesa. A menina hesitou, olhou para o chão e respondeu: "Não sei se ainda sou ela ou se ela vive em mim, mas lembro de quando o povo me chamava santa e eu só queria ser humana." Essas palavras tocaram profundamente os presentes. Era como se a alma daquela mulher, há muito tempo exilada, tivesse encontrado um novo corpo para continuar ensinando o mesmo valor, o da compaixão. Pouco depois, começaram a aparecer pessoas que diziam ter sonhos com a menina. Relatavam vê-la vestida de branco, com uma pena dourada nas mãos, repetindo: "A lei ainda não terminou." Em comunidades religiosas, o fenômeno começou a ser interpretado como um chamado coletivo. Pastores, padres e médiuns debatiam sobre o sentido espiritual da liberdade. Um padre jesuíta, ao ser entrevistado, disse: "Talvez a princesa não tenha voltado para ser adorada, mas para lembrar o Brasil de que a maior escravidão é a do espírito que julga e não perdoa." O caso já não era mais sobre uma criança incomum. Era sobre a memória espiritual de um país inteiro. E, em meio a tudo isso, um novo mistério surgiu. Durante uma visita ao museu, a menina apontou para um retrato antigo da princesa e disse baixinho: "Ela ainda está triste, porque a promessa não foi cumprida." A pesquisadora perguntou: "Que promessa?" A menina respondeu: "A de voltar quando o povo estivesse pronto para ser livre por dentro." Ninguém conseguiu dormir naquela noite. As gravações foram analisadas e os estudiosos começaram a cruzar os relatos da criança com registros de médiums de diferentes épocas. Em 1936, um médium francês havia dito em transe que a alma de uma rainha voltaria em terra quente para ensinar o perdão. Ninguém sabia quem era, até agora. O mistério ganhava forma, mas também um peso cada vez maior. A lei da luz parecia ser mais do que um símbolo espiritual. Era uma mensagem, talvez a mais profunda que o país já recebeu sobre si mesmo. E você? Acredita que certas missões atravessam séculos até serem cumpridas? Comente abaixo o que pensa sobre isso. A sua opinião pode abrir caminho para o próximo capítulo dessa história. Bloco 3. A promessa não cumprida. As semanas que seguiram foram de silêncio e expectativa. A história da menina já havia ultrapassado as fronteiras do estado. Programas de televisão e portais de notícia passaram a mencioná-la, sempre com o mesmo título enigmático: A criança que lembra ter libertado o Brasil. Mas, enquanto as câmeras se afastavam, algo mais profundo acontecia longe dos holofotes. A pesquisadora espiritual e o historiador decidiram continuar investigando. Eles estavam convencidos de que havia algo que unia as palavras da menina a um episódio esquecido da história oficial. Um capítulo que talvez tivesse sido apagado para sempre. Durante uma reunião noturna em uma biblioteca antiga de Porto Alegre, o historiador encontrou uma anotação incompleta em um arquivo datado de 1889, ano seguinte à assinatura da Lei Áurea. Era uma correspondência entre abolicionistas brasileiros e franceses, onde se lia apenas uma frase interrompida: "A princesa prometeu retornar quando o Brasil fosse capaz de..."
O restante estava rasgado. Se você acredita que certas promessas resistem ao tempo e à morte, siga este canal e ative as notificações, porque o que vem agora revela algo que nunca chegou aos livros de história. No mesmo período, a menina começou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite dizendo que estava partindo de navio e que a luz do Brasil desaparecia no horizonte. Os pais, assustados, relataram que ela falava dormindo em francês, mencionando nomes e datas do exílio. Durante uma dessas crises, a pesquisadora ligou o gravador e deixou a menina falar. Ela dizia frases desconexas, mas uma se destacou. Prometi voltar quando o povo aprendesse a amar uns aos outros, mas eles ainda lutam. A voz parecia vir de outro lugar. O tom, sereno e triste, não era o de uma criança. No dia seguinte, quando ouviram a gravação, um ruído estranho apareceu ao fundo, algo como o som distante de sinos e mar batendo contra madeira. O historiador decidiu então viajar até a França, ao vilarejo de Eu, onde a princesa Isabel passou seus últimos anos de vida. Ali, no pequeno museu dedicado ao Império Brasileiro, ele encontrou um documento catalogado erroneamente, escrito em francês e assinado com as iniciais I.D.O. Isabel de Orleans. O conteúdo era breve, mas devastador. Minha alma não descansará enquanto a liberdade não for também do espírito. Se o tempo permitir, voltarei na forma que Deus quiser, para ensinar o que a lei não ensinou. A frase soava como uma confissão espiritual, uma promessa feita não à política, mas à eternidade. Quando o historiador retornou ao Brasil e mostrou o documento à pesquisadora, ela chorou. Aquilo parecia confirmar tudo o que a menina dizia. Mas havia mais. Durante uma visita de campo, a criança desenhou uma pequena casa de madeira ao lado de um rio e disse: "Foi aqui que eu escrevi o último pedido." O lugar parecia não existir, até que um morador antigo reconheceu o cenário. Era uma antiga fazenda próxima à cidade de Pelotas, onde, segundo relatos locais, teria vivido um diplomata ligado à família imperial. Os pesquisadores foram até lá. Entre ruínas cobertas por musgo, encontraram uma caixa enferrujada enterrada sob as tábuas. Dentro, uma folha desbotada e um fragmento de medalha dourada. Na folha, a caligrafia trêmula dizia: "A luz precisa de muitos para ser acesa. Se eu falhar, que eu volte para continuar." O impacto foi imediato. A letra, após análise, mostrava características compatíveis com os manuscritos de Isabel. Era como se a promessa tivesse atravessado o tempo e agora se cumprisse através da criança. Nos dias seguintes, o comportamento da menina mudou. Ela se tornava cada vez mais introspectiva, às vezes falando frases que pareciam vindas de outro século. Certa vez, olhando pela janela, disse à pesquisadora: "As pessoas pensam que me lembram, mas eu é que ainda lembro delas." Aquelas palavras ecoaram como um presságio. A pesquisadora notou que a menina começava a falar menos da lei da luz e mais do peso da coroa. Disse que ser amada e odiada ao mesmo tempo era o castigo de quem tenta libertar corações presos. Enquanto isso, especialistas tentavam racionalizar o fenômeno. Alguns afirmavam que se tratava de um caso extremo de memória genética. Outros diziam que era apenas influência dos adultos. Mas ninguém conseguiu explicar como uma menina de 6 anos poderia citar com exatidão expressões e símbolos esquecidos há mais de 100 anos. A comunidade local, anticética, começou a mudar. Pessoas simples visitavam a casa da família para ouvir a menina falar. Muitos choravam. Diziam sentir uma paz estranha, como se as palavras dela curassem feridas antigas. E toda vez que alguém perguntava quem ela respondia com a mesma serenidade: "Sou só alguém que veio lembrar o que já foi esquecido." Na última gravação feita por um dos estudiosos, a menina disse algo que arrepiou até os mais céticos. "A promessa não é minha, é do Brasil, e o Brasil ainda não acordou."
As luzes da casa se apagaram por alguns segundos. O vídeo registra um silêncio profundo, seguido de um som distante, como se um sino tocasse, vindo de muito longe. Depois disso, ela olhou para a câmera e sussurrou: "A liberdade ainda precisa nascer." E você, acredita que promessas espirituais podem atravessar séculos até se cumprirem? Comente o que pensa. Talvez a sua voz faça parte dessa promessa também. Bloco 4. O eco do exílio. As lembranças da menina começaram a atravessar fronteiras que nenhum mapa podia traçar. Era como se dentro dela duas vidas coexistissem, a de uma criança do presente e a de uma mulher exilada no passado. Durante uma nova sessão gravada, ela falou de lugares que ninguém ali conhecia. Descreveu uma vila com telhados cinzentos, o frio constante e uma janela voltada para um jardim de roseiras. Disse que daquele quarto via o Brasil em sonho. O historiador reconheceu a descrição. Era o Château d'Eu, no norte da França, a residência onde a princesa Isabel viveu seus últimos anos. Mas a menina nunca vira uma foto do lugar. Mesmo assim, descreveu detalhes exatos. O espelho oval ao lado da cama, o som de sinos ao amanhecer e a cor azul das cortinas. Se você acredita que a alma pode atravessar oceanos e séculos, siga este canal e ative as notificações, porque o que vem agora revela o último segredo do exílio. Durante as semanas seguintes, a garota passou a desenhar cenas que pareciam memórias de outra era. Uma mulher de semblante sereno escrevendo cartas à luz de velas, uma cruz sobre a mesa e uma pena mergulhada em tinta. Em uma das gravações, ela disse com a voz suave: "Eu não queria morrer ali. Eu queria voltar para ver se o povo estava livre." Essas palavras deixaram a pesquisadora em lágrimas. Os registros mostravam que a princesa, mesmo doente, continuou a escrever cartas até os últimos dias, pedindo que o Brasil cuidasse de suas próprias feridas. Mas entre os documentos oficiais havia uma carta desaparecida, a última, nunca enviada. Movidos por intuição e fé, os pesquisadores viajaram até a França. No sótão do château, entre caixas cobertas de pó, encontraram um pequeno envelope amarelado. No canto inferior, as iniciais IDO estavam gravadas. Dentro, uma única frase: "Quando a luz voltar a falar por uma criança, saberei que meu tempo foi ouvido." O impacto foi imediato. A pesquisadora chorou. O historiador permaneceu em silêncio. Parecia impossível que uma carta esquecida por mais de um século estivesse sendo respondida agora no corpo de uma menina do interior do Brasil. De volta ao país, eles mostraram o achado à família. A menina, ao tocar o envelope, fechou os olhos e sussurrou: "Agora ela pode descansar." Depois disse calmamente: "Mas ainda há dor nas veias do Brasil. A liberdade ainda está doente." O pai, sem entender, perguntou o que ela queria dizer. A menina respondeu: "Enquanto houver gente presa pelo medo, a lei continua inacabada." Essas palavras ecoaram em todos os que ouviam. Jornais espirituais começaram a chamar o fenômeno de o eco do exílio. Padres, professores e estudiosos de diferentes crenças se reuniam para ouvir a garota falar. Ela nunca pedia nada, apenas repetia: "A luz não é minha, é de todos que lembram com o coração." Certa noite, durante uma entrevista para um documentário, perguntaram se ela sabia o que era a morte. Ela pensou por um instante e respondeu: "A morte é quando a gente esquece o que prometeu antes de nascer." O silêncio tomou o estúdio. Até os cinegrafistas baixaram as câmeras. Era impossível não sentir que algo maior se manifestava através daquela simplicidade. Dias depois, a menina ficou em silêncio por horas. Desenhava uma mulher sorrindo, cercada por pássaros. Disse que era o dia da partida.
Quando perguntaram de quem, ela respondeu: daquela que eu fui. Ela está indo agora. A pesquisadora anotou. Parecia uma despedida espiritual. E, de fato, após aquela noite, as lembranças começaram a desaparecer. Ela dormia mais, falava menos. Certa vez, ao acordar, disse: sinto que ela já perdoou o Brasil. As gravações terminam com a menina olhando para o horizonte, em silêncio. O som distante de um sino parece marcar o fim de uma era. Mas antes que a câmera se desligue, ela diz: a promessa foi cumprida, mas o aprendizado ainda não. Os estudiosos interpretaram aquela frase como uma mensagem coletiva, de que a verdadeira liberdade não é apenas histórica, mas espiritual, que libertar o outro começa em libertar-se a si mesmo. A carta final da princesa foi preservada, e desde então, muitos dizem que, ao lê-la em voz alta, é possível sentir o perfume de rosas e o som suave de uma pena deslizando sobre o papel, como se o passado ainda respirasse em algum lugar entre nós. E você? Acredita que memórias podem atravessar vidas para curar um país inteiro? Comente abaixo. Talvez seja através da sua fé que essa história continue viva. Bloco 5. O legado invisível. Depois do silêncio, veio a compreensão. O caso da menina já não era apenas um fenômeno espiritual, era um espelho. Um reflexo do quanto o Brasil ainda carrega correntes invisíveis. Os pesquisadores perceberam que o sentido da lei da luz não estava nas palavras da criança, nem nas cartas da princesa, mas no que cada pessoa sentiria ao ouvi-las. Meses se passaram. A família voltou à rotina. A menina crescia e, com o tempo, as lembranças se tornaram mais distantes, como um sonho que se dissolve ao amanhecer. Mas em seu olhar ainda havia uma calma antiga, como se dentro dela habitasse uma certeza que não precisa ser dita. Se você acredita que algumas histórias voltam para despertar corações, siga este canal e ative as notificações, porque o que você vai ouvir agora é o que dá sentido a tudo. Durante uma das últimas entrevistas, já com 7 anos, ela foi perguntada se ainda se lembrava da princesa Isabel. A menina sorriu e respondeu: lembro do que ela sentia, mas agora eu só quero brincar. A pesquisadora entendeu que a missão estava cumprida. A alma que um dia assinou a liberdade de um povo parecia ter encontrado paz em uma nova vida simples, longe dos palácios e das coroas. Mas a história não terminou ali. Inspirados pelo caso, professores de todo o país começaram a introduzir nas escolas uma nova forma de falar sobre a abolição. Não apenas como um fato político, mas como uma jornada de consciência humana. As palavras da menina foram citadas em palestras, livros e até sermões religiosos. Enquanto houver medo, a lei continua inacabada. Em pouco tempo, aquele simples caso do interior gaúcho se tornou símbolo de uma nova forma de entender liberdade. Não como um papel assinado, mas como um estado de alma. E muitos passaram a chamar isso de o legado invisível. Num dos encontros realizados em homenagem à princesa Isabel, o historiador leu em voz alta o trecho da carta encontrada na França. No momento em que disse: quando a luz voltar a falar por uma criança, uma rajada de vento atravessou o salão e apagou as velas. Ninguém falou nada, mas todos sentiram. Era como se o tempo tivesse se curvado por um instante, permitindo que passado e presente se cocassem. E naquele silêncio sagrado, o país que um dia foi libertado por uma assinatura parecia, enfim, libertar-se também pela lembrança. A pesquisadora guardou o envelope original dentro de um vidro e o deixou no museu com uma placa discreta. Para que nunca esqueçamos que a liberdade é um verbo que ainda estamos aprendendo a conjugar. Os anos passaram. A menina tornou-se adolescente. E embora raramente falasse do que viveu, às vezes era vista escrevendo sozinha, olhando o céu. Quando lhe perguntavam o que fazia, ela sorria e dizia: estou escrevendo o que não coube na lei. Ninguém sabia se ela lembrava da promessa ou se a promessa agora era de todos nós, mas as pessoas que cruzaram seu caminho afirmam que havia algo diferente nela, uma leveza silenciosa, o tipo de paz que só vem de quem já perdoou o mundo.
E talvez seja isso que a lei da luz queria ensinar, que a verdadeira liberdade não está em papéis, nem em datas, mas no instante em que o coração decide soltar o passado. Que cada gesto de compaixão é uma assinatura invisível que continua a escrever a história. E hoje, o caso ainda é estudado por historiadores e espiritualistas. Alguns o tratam como lenda, outros como prova. Mas entre aqueles que o ouviram com o coração, há um consenso. Algo mudou depois daquela menina. O país passou a se olhar de outro modo, não como nação dividida, mas como alma em aprendizado. E quem sabe seja assim, que as promessas espirituais se cumprem. Não quando o mundo as reconhece, mas quando o amor silencioso de uma criança reacende a memória do divino dentro de todos nós. E você? Acredita que existe uma liberdade que só a alma pode conceder? Comente abaixo o que sentiu, porque talvez, sem perceber, você também esteja ajudando a escrever o próximo capítulo dessa história.